Vamos lá, tá? Em busca de um centroavante para substituir ou para agregar no Fluminense na substituição do Germancano. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixa o like embaixo e se inscreve aqui no canal. Como vai funcionar esse vídeo, tá? A ideia desse vídeo aqui é a gente dar uma passada nos elencos da Série A, e eu vou explicar já já por que nos elencos da Série A, dar uma passada neles, observando os centroavantes que existem. Para quem não sabe, a situação do Germancano é de pouco mais de um mês fora, então a princípio ele não preocupa para a sequência da temporada, mas o Germancano é um cara que, obviamente, a idade vai batendo, ele depende muito do físico dele, é um cara que participa muito do jogo baseado também no seu físico, apesar de ter finalização e posicionamento como suas melhores características. E a gente sabe que não dá para contar só com o Germancano e Everaldo ao longo do ano. Então eu planejei esse vídeo aqui inicialmente, né, para o caso do Germancano tivesse ficado de fora há muito tempo, mas mesmo ele não ficando de fora há muito tempo, esse mês agora vai saltar aos olhos com a necessidade de contratar um centroavante. Por que eu vou olhar times da Série A e vou dar uma passada na Série B? A gente precisa de efeito imediato. E o Fluminense tem uma quantidade de estrangeiros hoje no seu elenco que já está dentro do limite geral. Então, se você olhar o elenco do Fluminense, você vai encontrar Joaquim Lavega, Germancano, Rubem Lescano, John Arias e Kevin Serna. E você vai encontrar Canóbio, Facundo Bernal, Juan Freitas e Gabriel Fuentes. 9 jogadores. O limite para jogos continentais, ele não existe limite, né? Jogos da Conmebol. Mas para jogos do Campeonato Brasileiro, existe um limite que é no máximo 9 relacionados por jogo. Você pode ter 10? Pode. Mas a ideia é que você possa, né? Você não tem uma trava ali. O Fluminense pode, por exemplo, apostar nisso. Tem um 10º estrangeiro e a partir desse 10º estrangeiro, contar que ele nunca vai relacionar os 9. Se bem que eu acho que agora com a lesão do Germancano, mas neste último jogo eu acho que a gente relacionou os 9, tá? No último jogo foram uns 9. Confesso que não sei se isso já havia acontecido antes. Então, a princípio, não faria sentido o Fluminense contratar um outro atacante estrangeiro, tá? Tendo os 9 jogadores jogando regularmente. Ainda tem o Teran sob contrato, emprestado ao Peñarol. A princípio não volta, não joga, mas só para vocês entenderem por que eu não vou mirar em estrangeiros. Os 2 nomes iniciais, tá? Antes de eu passar por essa lista toda de times da Série A, que a gente vai ter que debater é Richarlison e Firmino. Sobre o Richarlison, tá? Os números dele, ele não faz uma grande temporada. A temporada do Tottenham é uma merda, né? Dependendo, se fossem 4 rebaixados, brigaria contra o rebaixamento dentro do campeonato inglês. E além da temporada do Tottenham ser uma merda, apesar disso, o Richarlison, desde que a gente falou de negociação com ele lá em dezembro, para agora ele melhorou. Ele tem 5 gols na temporada, 4 foram feitos nesse ano, da virada do ano para cá. Então, vem jogando um pouco melhor. Eu não acompanho especificamente todo o jogo do Tottenham, não vou meter essa banca aqui, mas os números melhoraram, a avaliação melhorou, e se lá na virada do ano o Tottenham estava pedindo um valor astronômico pra gente, mas um valor justo, pelo que o Richarlison representou e pelo custo que ele representou a equipe inglesa, agora então, que vai ficar com certeza mais complicado. Então, o Richarlison, assim, estamos falando de um delírio, tá? Às vezes a gente delira, a gente entra no mundo da ilusão e ele acontece. Pode acontecer, não estou descartando a negociação do Richarlison. Estou falando que, se na virada do ano ela não aconteceu, agora ela parece ainda mais difícil de acontecer. Já no caso do Roberto Firmino, a situação lá é um pouco estranha. Por quê? Ele está no Al-Ahly, não o Al-Ahly do Egito, o Al-Ahly da Arábia Saudita. O Al-Ahly Saudita tem mais de 10 estrangeiros, que é o limite por lá. E eles não inscreveram, eles levaram o Firmino e tal, já tinham o Firmino, e ao contratarem um outro atacante do Porto, até um outro brasileiro, o Galeno, eles botaram o Firmino, que tinha números bons, fora da lista do Campeonato Saudita. Porque lá a situação é a seguinte, não é que você pode ter vários estrangeiros e só relacionar para o jogo aquele número de 10. Não, lá você, para inscrever, só pode inscrever no máximo 10 gringos, estrangeiros, né, que não sejam sauditas. E o Firmino não foi inscrito no Campeonato Saudita. Então o que ele tá jogando? Tá sem jogar há 6 meses? Não, ele tá jogando a Champions Asiática. E tá jogando pra cacete a Champions Asiática.
Inclusive foi decisivo, o Al-Ahly tá na final contra o Kawasaki Frontale, ganharam de 3-1 do Al Hilal agora na semifinal, do time do Jorge Jesus, não sei o que, lá ganharam, estão na final da Champions Asiática, esse já vale vaga pro Super Mundial e pro Mundial de Clubes agora do final do ano, vale pro Super Mundial de 29, né? Então ele tá na final, ele comandando o time, fazendo gol constantemente, e tá muito bem. Você pode até dizer, tipo assim, pô, mas o cara tá desprestigiado, vão leiloar o cara agora na metade do ano. Pode ser. Chegaram a negociar times com mais dinheiro do que a gente, no caso especificamente o Flamengo. As cifras do Roberto Firmino são o grande problema, mais até acho que do que o Richarlison. Por quê? O Roberto Firmino, o Al-Ahly definiu ali em torno de, isso na janela de virada do ano, 7 milhões de euros, cerca de 45, 40 milhões de reais, para poder vender o atacante, e o salário dele lá é de cerca de 10 milhões de reais por mês. Então, novamente, o Firmino pode ter aí um contexto de querer sair de lá e etc., mas o Firmino é um atacante que tem um mercado acima do nosso aqui dentro do Brasil e financeiramente também é um atacante que eu não sei se dá pra gente considerar muito não, tá? Pensando financeiramente no nosso custo, eu acho que novamente é um delírio. Pode vir com um aporte da Superbet, etc. É importante lembrar, a Superbet já fez um aporte na contratação de um jogador. O nome desse jogador é Thiago Silva. Ah, Gabriel, mas o Thiago Silva já queria vir. Sim, e parte do contrato dele, parte do salário dele é pago diretamente pela Superbet num contrato de patrocínio. O Thiago Silva é patrocinado, ele é garoto propaganda da Superbet. E esse acordo dele ser garoto propaganda da Superbet entra também na conta do acerto de volta dele com o salário. Só antes da gente passar para a avaliação dos nomes da Série A e da Série B, um nome que já andou zanzando por aqui, é brasileiro, enfim, o Fluminense gosta, né? Já tentou o Fluminense contratar, é o de Roger Guedes, tá? O atacante tá lá no Al Rayyan, né, do Catar, tá metendo gol adoidado, porque né, no futebol do Catar ele sobra, né? Tem média de 20 gols nos últimos 3 anos, e quando saiu do Corinthians, saiu pra lá pra ganhar dinheiro, mas ele já foi pra lá, pra China pra ganhar dinheiro, voltou pro Corinthians e já saiu do Corinthians pra ganhar dinheiro no Catar. E, enfim, né, no ano passado a CNN chegou a informar que o salário dele era em torno de 5 milhões de reais por mês. Tá? Um valor que não entra nem na conta possível do Fluminense pagar. Enfim, e a hora que ele quiser voltar, acho que entra um pouquinho na pegada do Firmino. A hora que quiser voltar, vai ter uma pá de clube atrás dele. Mas eu não duvidaria, tá? Uma costura financeira seria talvez até uma irresponsabilidade financeira. Mas aumentaria o nível, isso é inegável. Bem, vamos dar uma olhada? Eu abri aqui o Ogol, né, um bom site aqui de estatísticas e etc., para olhar os atacantes, abrir os times na sequência da tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Não acho que a gente vai buscar jogador no Flamengo, mas só para poder mostrar, o Flamengo tem esses jogadores aqui à disposição, você tem alguns garotos, né, e não é muito do feitio, não seria muito normal o Fluminense buscar um garoto emprestado no Flamengo, e tem o Pedro, será que ele volta? Vamos passar, né? O Palmeiras também não seria muito cenário padrão, né? O Palmeiras tem o Vitor Roque, que acabou de voltar como centroavante, a gente não vai buscar. Tem o Flaco Lopes. Ainda tem o Luigi, também, que é o garoto lá que ficou, acho que tomou uma proporção muito maior por conta da questão do caso do racismo de Cerro Porteño, mas é uma super revelação do Palmeiras. O Palmeiras ainda tem o Bruno Rodrigues, que está lesionado, tá? É uma lesão no joelho do Bruno Rodrigues, como diz aqui no site. E assim, não é um centroavantaço. Mas é um jogador que já esteve na mira do Fluminense há um tempo atrás. E que, enfim, eu confesso. Deixa eu até jogar aqui. Bruno Rodrigues, lesão. Para saber qual é essa lesão que ele tá. Ele teve. Rompeu o tendão patelar em maio de 2024. Tá mais de um ano sem atuar. Não vamos não, tá, galera? Vamos não. Não duvido de irem, mas não vamos não. Um ano sem atuar pra resolver problema dessa temporada não é a conta, não. O Red Bull Bragantino tem Eduardo Sacha. Não viria, né? E se eu não me engano, o Sacha já tem 6 jogos de Brasileirão também, né? Ele jogou as 6 rodadas. Então já na próxima rodada já não poderia mais vir, né? O Red Bull não é muito o tipo de negociação que a gente iria, não. Tem o Isidro Pito, ó, 25 anos. Tá no banco lá. E aí, vamos pagar aquele dinheirão? Red Bull pagou, né? Cruzeiro. Tem o Dudu, né? O Dudu, pelo visto, vai ficar lá. As cifras são altíssimas.
mas não é centroavante também, né? É um segundo atacante, um atacante de lado. Os centroavantes do Cruzeiro são Caio Jorge, a gente não vai buscar, financeiramente não faz sentido. Gabriel Barbosa. Vamos atrás dele? Liberar a gente chamar ele de Gabigol? Não vai rolar, né? Olhando rápido o time do Inter também, tá? Você tem alguns nomes aqui que, confesso que não me agradam muito no geral. Tem o Raikkonen, sempre importante destacar, o menino Raikkonen, que já tem um gol no profissional, 16 anos, não é esse o jogador. Você tem Ricardo Matias aqui também jovem, mas não é muito perfil também. O Inter tá emprestando jogadores fluminenses. O Ener Valencia, né, o nosso bravo Ener Violência, e o Rafael Borré são talvez os nomes mais chamativos. O Ener Valencia vem sendo reserva, foi titular aqui contra o Maracanã, mas ele está sendo criticado, está muito criticado pela torcida do Internacional. Eu não duvidaria, mas é gringo. E aí entra naquela conta que eu falei lá atrás, né? Estaria fora da conta. O Bahia, será que vai inverter a lógica da gente ir buscar jogador no Bahia? Bem, o Bahia como atacantes, aqui centroavantes, os nomes que me chamam a atenção, a gente já foi buscar o Everaldo lá, né? Vamos pular a página, né? Vamos pular a página, já buscamos o Everaldo. E eu lembro quando o Everaldo chegou, eu cheguei a falar bem assim, cara, os números do Everaldo nem me desanimam tanto, não. Os números dele são bons e contra times um pouco mais fortes ali e tal. O que me desanima é a gente estar trazendo o terceiro reserva do Bahia, porque o Bahia está contratando melhor. Porque o Bahia já tinha levado o Lúcio Rodrigues, o Bahia estava buscando o William José e a gente estava, né, se rebaixando ao nível do terceiro reserva do Bahia. Né? Dentro de uma escala, o nosso reserva seria o terceiro reserva do Bahia. Tinha uma questão de hierarquia aí, né? O Botafogo levou o Mastriani, é um nome que é meio Everaldo, tá? Se você clica nos números do Mastriani, os números do Mastriani são melhores do que as atuações dele, nosso glorioso Diogo Defante. Ali. Pega os números do Mastriani, o maluco meteu 16 gols ano passado. Na temporada anterior, o maluco meteu 21 gols. Na temporada anterior, trocando de clube, meteu 11. É um cara que entrega 10 gols por ano já há um bom tempo e entregou mais de 20. Aliás, 16 gols não. Ano passado ele meteu 22 gols, porque tem 6 pelo América Mineiro. Então, assim, você olha os números, mas jogando os números não justificam as atuações, necessariamente. Nos últimos jogos do Botafogo ele até deu uma melhoradinha. A gente não vai buscar jogador do Botafogo também, né? Acho que é meio óbvio. Igor Jesus, Mastriani, até o Juan aqui também, enfim, não são jogadores que seria a lógica da gente ir buscar. Aqui no Ceará tem um outro nome, tá? Temos o nome de Pedro Raul, que vai aparecer. É outro, aí esse aqui é complicado, tá? Pedro Raul na temporada tem 10 gols, são 3 gols no Cearense, 1 gol na Copa do Nordeste, 1 gol ainda pelo Paulista, né, no Corinthians, mas tem 4 gols em 6 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Salta como nome. O Pedro Raul, pra mim, a definição dele é o seguinte, não vejo possibilidade, aliás, não duvido que venha, tá? Não vejo possibilidade, não. Não duvido que venha, não, tá? Que vá buscar. Só que o Pedro Raul já tem 6 jogos no Brasileirão, então é o caso de, tipo, jogou no final de semana, já estaria fora. O Fluminense vai contratar um jogador que não pode jogar o Brasileiro. Pedro Raul, pra mim, é aquele caso de jogador que, quando joga em time grande, ele é superestimado a ponto de ser contratado por um Corinthians, por um Vasco, e aí jogando nesse time grande, tratado como artilheiro, o nível dele não é esse. E aí ele começa a apanhar, porque bota um salário alto, expectativa alta e etc. Passou pelo Botafogo também. E aí ele se torna um jogador subestimado. Quando ele vai para um time menor, que o time gasta uma bala para pagar o salário dele de R$1 milhão, e monta um time para jogar para ele faz gol, ele não é ruim. Aí ele começa a ser superestimado, até ir para outro time grande. E aí, para mim, essa é a sequência eterna. Do São Paulo, de volta Luciano? Melhor não, né? Luciano, eu vi uma ótima definição que o Luciano não é centroavante, não é segundo atacante, não é ponta nem meia. O Luciano joga de Luciano. Ele joga com liberdade. Nenhum nome do São Paulo me chama a atenção diretamente não, tá? Talvez André Silva, mas não sei como é que tá a carreira dele também agora. E com a lesão do Caleri, acho que é maluquice pensar que a gente vai tirar um atacante do São Paulo agora. O Vasco. Tá aqui o nosso nome, né? Pablo Verrete. Seja bem-vindo ao Fluminense. É gringo também, né? E não sairia do Vasco agora no meio da temporada. Tem a questão dos jogos também. Nenhum centroavante do Vasco me chama atenção, até porque lá só quem joga é o Verrete. Então, não seria também o normal agora. Do Corinthians, Yuri Alberto. Aí é um nome que eu gostaria, particularmente, né? O Fluminense já tentou o Angel Romero, que renovou.
no início do ano. Dos outros nomes de centroavante, eu não sei o Thales Magno, tá? O Thales Magno não é centroavante, mas não duvidaria do Thales Magno não, tá? Aí, outro nome. Vou botar aqui até na minha listinha, Thales Magno, Bruno Rodrigues. Eu não duvido do Bruno Rodrigues, eu não quero, mas eu não duvido do Bruno Rodrigues não, tá? Mas vamos lá. O Depay também, ao que parece, também não vem, né? Ao que tudo indica aí, também não vem, não. Juventude. De onde saiu o Isidro Pita? Tem o Gilberto tá aqui. Matheus Babi. Meu Deus do céu. É a concentração. Tem o Gabriel Talhari, né? É a concentração de jogadores que o Fluminense já quis e não teve, né? Gilberto. Meu Deus do céu. Gente, Gilberto com 35. O Gilberto é um atacante bom. Pro nível do Juventude. Não é pro nível do Fluminense, não, gente. E tem o Matheus Babi que segue aí, né? Segue aí buscando uma temporada que seja melhor do que o que ele fez com o Macaé e o Botafogo em 2020. Simplesmente o malandro não consegue se destacar. Olha só, hein, cara. Meu Deus do céu. O Gabriel Talhari, eu lembro do nome dele no ano passado, mas também não estamos falando de artilheiro aqui não, né? Seria uma aposta total do Fluminense. Se fosse buscar ele tá lesionado nesse momento, mas pelo que eu olhei rapidamente aqui, não seria uma lesão seríssima, né? Tá aí, Gabriel Talhari, será? Aí eu não sei nem avaliar essa contratação necessariamente, não. A princípio não é, pra mim, das melhores, não, tá? Juventude, o Mirassol, tá? Aqui vamos rever 50 mil jogadores que a gente já viu, né, pelo visto. Estamos falando de Yuri Castilho, que era do Juventude. Cadê ele aqui? Vamos ver. Yuri Castilho, 5 gols. Ah, não. Yuri Castilho era do Juventude? Não. O Juventude era o volante lá. Esse aqui que era do Vitória. Não, né? Não. Yuri Castilho, 29 anos. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Olha o Cleison aqui. Léo Gamalho. Léo Gamalho tá lesionado. 39 anos. Não é muita cara de Série B, hein, cara. Rafa Silva também não, expulsão de 3 segundos. Muita cara de Série B isso aqui. Melhor nem abrir a página do Mirassol. Do Fortaleza, a gente tem o Lucero. Difícil tirar o Lucero do Fortaleza, né? Praticamente impossível tirar ele de lá, ainda mais agora no meio da temporada. Ele já tem 6 jogos de Série A também, então é um outro nome que se for escalado no final de semana já não viria. Eles acabaram de levar o Davidson, também não esse é o jogador que o Mário fala que nunca vai pisar no Fluminense, que debochou do tal, papapá. Tem o Kevin Andrade, o venezuelano lá, mas não é centroavantão também. O Fluminense já tentou buscar o Moisés uma vez, né? Não é centroavante, mas também não é pontinha, né? Moisés, tá? Não sei qual é a real situação, Fortaleza pagou uma grana pra ele voltar, ele tava sendo criticado, ele não é titular do Fortaleza não, tá? Moisés, 28 anos, não sei, vindo com um preço abaixo do que se cogitava antes, acho um nome ruim não, tá? E aí pra fechar, os últimos 5 times aqui, o Vitória diz que não tem centroavante, né? Tá aqui o Renato Kaiser, que o Fluminense já pensou em buscar no início do ano, lesão muscular. Na teoria, tá faltando um centroavante pro Fluminense, que seria o Renato Kaiser, tá? Seria Renato Kaiser, Everaldo e o Germancano, tá? Nessa conta. Tem o Osvaldo, cadê o Carlinhos, né? Que era do Flamengo, cadê ele? Carlinhos, Janderson. O Janderson, né? Eu acho que o Fluminense não vai nesse nível aí não, tá? Mas eu não duvidaria do Renato Kaiser também, não. Agora, pensando aqui no Atlético Mineiro, tem o Rony. O que vocês acham? Não? Não, né? Hulk, obviamente, não vem. Dos outros nomes aqui, nenhum me chama a atenção, não. Com a possibilidade. Talvez, assim, novamente, o Pedro Ataíde. Eu confesso que não conheço o Pedro Ataíde. Pode ser que seja um centroavante de base que o Fluminense consiga por empréstimo do Galo, entendeu? Mas não é esse o olhar que a gente tá aqui de que o Fluminense vai buscar um empréstimo de um jogador de Série A. A gente tá pensando em contratações. Smiley. O Braithwaite também não é o tipo de jogador que a gente espera. Quer dizer, é o tipo de jogador que a gente espera, mas a gente não espera que o Grêmio vai liberar.
Né, nenhum desses nomes aqui também do Grêmio me chamou a atenção. Santos, você vai ter aí o centroavante, o David Washington. Não é o tipo de jogador que viria. Diz que Soares do Fluminense já quis, né? Mas acho que agora não rolaria, não. É titular do Santos também, né? Em boa parte do tempo. Também não acho que seja a contratação que o Fluminense faria no meio do ano. Do Sport tem o Pablo, que tá numa pegada meio Pedro Raul, né? Mas tu fez 5 gols no Pernambucano também. Não é a pegada tão Pedro Raul, não. Eu ia falar que foi subestimado, mas não foi, não. Tá dentro da métrica mesmo. Tem o Zé Roberto, né? Que é o cara que eliminou o Diniz, né? Lá atrás. Acho que inclusive pelo Mirassol. Se destacou, já jogou pelo Ceará, mas rompeu o ligamento, então tá fora também dessa conta. Dos mais chamativos aqui do esporte, também nenhum me agradaria, não. Olhando a Série B, deixa eu ver alguma coisa. Vamos lá também, né? Atlético Paranaense e Avaí. Eu vou olhar esses dois times, que é o líder e o time com mais investimento. E, a princípio, Allan Kardec, nenhum dos dois, a princípio, me chamou a atenção, tá? Wagner Love, tá aí. Aleph Manga, Wagner Love. Olha, vai ter que gastar dinheiro, tá? A conclusão que eu cheguei é essa. Deixa o like aqui embaixo. Viu algum nome que te chamou a atenção e que não me chamou a atenção? Coloca aqui nos comentários. Tamo junto, até a próxima, valeu.